Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos resolver a questão 35 que caiu na prova para Engenheiro de Equipamento Júnior Elétrica, prova de 2018 da Petrobras. Essa questão diz o seguinte: considere um motor de indução com estator ligado em Y 60 Hz, 4 polos, alimentado por uma tensão de linha de 220 volts e que opera a uma velocidade de 1770 RPM a plena carga. Este motor tem o rotor ligado em Y, resistência do rotor igual a 0,3 ohms, reatância do rotor igual a 0,4 ohms e a impedância do estator pode ser desprezada. Sabendo-se que o número de espiras da bobina do estator e do rotor são, respectivamente, 500 e 100, a corrente de fase do rotor em amperes é aproximadamente. Bom, pessoal, para a gente resolver essa questão, a gente precisa utilizar do modelo da máquina de indução, o modelo de circuito da máquina de indução, para poder calcular essa corrente. Só que aqui nessa questão a gente tem um plus. Que plus é esse, Bom, vou marcar aqui algumas informações que são relevantes, com relação ao número de polos, velocidade, resistência, reatância. E olha só que informação relevante, pessoal. A impedância do estator pode ser desprezada. Isso é muito importante. E por que isso é importante? Porque eu quero calcular a corrente de fase do rotor. Ou seja, eu quero calcular a corrente que está circulando lá na fase do rotor. Eu não quero calcular a corrente equivalente do rotor no estator, que é o que a gente geralmente faz quando estamos resolvendo questões de máquina de indução. Geralmente, a gente usa o circuito equivalente por fase já referenciado ao estator. E aqui a gente nem precisa fazer isso e nem deve fazer isso, na verdade, porque o que eu quero calcular é a corrente de fase no rotor, eu tenho a resistência do rotor mesmo, já não está referenciada, eu tenho a reatância do rotor, e eu quero calcular tudo lá no rotor. Se o meu estator já é desprezível, a minha impedância do estator pode ser desprezada, então eu não vou nem considerar isso, eu vou só realmente fazer o circuito lá, do rotor mesmo, para poder resolver essa questão. Como está tudo ligado em Y, isso significa que eu tenho que pegar, para descobrir o circuito equivalente por fase, eu tenho que pegar a tensão e dividir por raiz de 3. Além disso, como a gente tem estator e rotor com números de espiras diferentes, de bobinas, a gente também tem que fazer essa adaptação. A gente tem que levar essa tensão que está aplicada lá no estator para o rotor a partir do número de espiras, da relação de espiras. Então, vamos lá, Primeiro, vamos lá. A tensão aplicada no estator de fase, que, como a gente tem aqui ligação Y, tanto no estator quanto no rotor, ela vai ser de 220 sobre raiz de 3, que é igual a 127. Eu fiz essa conta? Não fiz, mas é bom conhecer esse parzinho, 127 barra 220, 127 tensão de fase neutra e 220 tensão de linha. Beleza. E qual que vai ser a tensão de fase aplicada no rotor? Bom, eu tenho que pegar essa tensão de fase do estator e fazer a relação a partir do número de espiras. Então, a tensão de fase aplicada no rotor vai ser igual a 100 sobre 500, que é o número de espiras do rotor sobre o número de espiras do estator, vezes o 127. Então, não vou fazer conta, eu vou deixar assim mesmo, 127 sobre 5 volts. Beleza. Para eu fazer lá o modelo equivalente por fase, eu preciso descobrir o escorregamento nessa situação, tá? E aí, olha só, a velocidade do rotor é de 1770 RPM e essa máquina é de 4 polos. 4 polos 60 Hz, velocidade síncrona, já põe na cabeça, 1800 RPM. Você poderia fazer a conta da velocidade síncrona, 120 F sobre P? Poderia, mas uma máquina de 4 polos, ela é uma máquina bem comum. Então, é interessante saber se uma máquina de 4 polos está em 60 Hz, a velocidade síncrona dela vai ser de 1800 RPM. Essas informações auxiliam a gente, facilitam na hora de fazer as contas. Então, eu vou calcular o escorregamento da máquina nessa situação. NS menos N sobre NS. Fazendo essa continha dá 30 sobre 1800. Que dá 1 sobre 60. Também não vou fazer a conta mesmo, vou deixar assim no formato de fração. Beleza. E como que é o circuito equivalente por fase somente do rotor, já que o estator pode ser desprezado? Ele tem esse formato. Eu tenho uma tensão que é aplicada, que é a tensão já considerando o número de espiras,
temos a impedância, a reatância, perdão, né, desse rotor, e temos a resistência do rotor dividido pelo escorregamento. E essa é a corrente que vai circular. Então, trazendo para o nosso caso, com as informações do enunciado e as informações que nós calculamos, nós temos uma tensão de 127 sobre 5 volts, uma reatância de J04 e uma resistência de 0,3 sobre o escorregamento, que é 1 sobre 60. Essa resistência aqui, pessoal, quando a gente faz a conta, ela é de 18 ohms. Se a gente comparar 18 ohms com 0,4, 18 é muito maior do que 0,4, né? Mais que 10 vezes maior que 0,4. Ou seja, a impedância equivalente aqui, ela é praticamente influenciada somente pela resistência. A gente sabe que, né, vai ter a componente, né, imaginária? Vai ter, mas a resistência é predominante. Então, como eu estou interessada somente no módulo da corrente, um módulo aproximado, eu vou considerar que a minha impedância aqui é praticamente só a resistência. E vou calcular o módulo da corrente desse jeito. O módulo da corrente, então, vai ser aproximadamente 127 sobre 5 dividido por 18, que é aproximadamente 127 sobre 90 amperes. E aí, eu vou fazer essa conta? Bom, olha só. 127 sobre 90, eu sei que é maior do que 1, porque 127 é maior que 90. Beleza, então eu sei que não é a letra A. E 127 sobre 90, eu sei que é menor do que 2. Por quê? Para que essa fração fosse exatamente 2, aqui em cima eu tinha que ter 180, porque 180 sobre 90 dá 2. Então, eu sei que o resultado dessa fração aqui é um número entre 1 e 2. Ora, aqui nas alternativas, a gente só tem uma opção entre 1 e 2, que é a letra B. Então, nossa resposta correta aí é a letra B. Beleza, pessoal? Quaisquer dúvidas, deixem nos comentários e até a próxima!